Houve um idioma no Éden. Adão falava com Deus. Deus falava com Adão. Adão falou com Eva. Eva falou com a serpente. Então houve um idioma ali no Éden. A pergunta que eu faço aqui a você que é meu aluno é: que idioma era esse? Qual era a língua que Deus conversava com Adão? Hebraico? Aramaico? Sírio-fenício? Inglês? Espanhol? Francês? Português? Não, era a língua do céu. Porque antes de Babel só tinha um idioma na terra, a língua do céu. Mas em Babel Deus tirou a sua língua da terra. Porque lá no Éden Deus chegava para Adão: Urabacanta, Arabacando Debi, Andarabahai. Aí Adão dizia: Nikidicando, Darabandá, Kidiribiando, Arabassuia. E Eva dizia: Nakanda, Dari, Bicando, Deri, Manacasui. E Adão dizia: Arabicando, Didiriana, Arabacai. Aí Deus chegou para Noé e disse: Aribicando, Terebicai, Ubicando, Aramando, Nikidibiando, Arabasui. E Noé disse: Idicando, Debi, Ataracasui. Se eu falar em português, o diabo entende, Marco Aurélio. Se eu falar em inglês, V.S. my friend Jesus, o diabo entendeu. Se eu falar em hebraico, Asherei, Raiz e Asher, Lohalá, Batsad, Rechaime, Uvederet, Rataime, o diabo entendeu tudo. Mas se eu falar em línguas estranhas, Aramandô, Pedegashébia, Lapracandarábia, Chamandarafai, Urebandarabandarábia, entende aí, Satanás, eu quero ver, entende? Arabandarachanda, entende essa? Decalapachequete, entende essa? Aramando Condorechépia, Alabababada, Urebachandai, Erebequederebeche. Qual era a língua que Adão falava? A língua de Deus, a língua dos anjos, a língua celestial, o arcaico, o aramaico, o hebraico, o grego, o persa? Saiba tudo nesse vídeo. Vou contar para vocês também o meu testemunho de como foi que fui selado com o selo da promessa em evidência de nova língua. Também vou mostrar para vocês onde começou isso e quais são as línguas que existem. Fique até o final, é a continuação do vídeo anterior e vai abrir mais o teu entendimento sobre isso. Deus te abençoe. E atenção, você que quer ganhar uma renda extra trabalhando de casa, basta apenas ter um celular e acesso à internet. A minha amiga Ludmila tem um recadinho especial para você. É um trabalho sério e honesto. Fala com a galera interessante, Ludmila. Então, Biraci, olha só, eu fiz mais de 19 mil reais em apenas 2 meses. E eu quero falar com você que é inscrito do canal Interessante. Imagina você fazendo mais de 19 mil reais trabalhando da sua casa, sendo seu próprio chefe, tudo que você precisa do seu celular conectado à internet. Vou te mostrar que isso é possível. Então, se faz sentido pra você, clica agora no link da descrição ou no comentário fixado para te direcionar pro WhatsApp. E lá eu vou te mostrar o caminho de como que você faz pra começar. Te espero lá! Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um contagiante vídeo aqui no teu canal preferido, o canal Interessante. Hoje falando sobre a língua de Adão. Qual era a língua que ele falava lá no paraíso? Esse vídeo eu sei que muita gente diz: o que é que tem a ver isso para a salvação da alma? Não tem nada a ver para a salvação da alma. Também acho que isso é irrelevante, mas muita gente tem desejo de saber sobre isso, saber como era a língua de Adão. E muita gente está ensinando, ao meu ver, ao meu entendimento, errado. Então, se você quer saber tudo, não pule esse vídeo, não passe para outro, fique até o final. Primeiramente, vamos ver o pastor e político, o Marco Feliciano, falando qual era a língua de Adão. Há um propósito para que o homem falasse no Éden, e falasse com Deus, e falasse no idioma que Deus compreendesse e vice-versa. Deus falava em um idioma que o homem também compreendesse. E a pergunta que eu faço a você que está aqui agora estudando comigo é: qual era esse idioma? Qual era esse idioma? Muita gente tem curiosidade, como o Marco Feliciano está falando aí. Adão falava qual língua?
a língua de Deus, a língua celestial, muita gente acha ruim o efeito que eu coloco aqui do lado, né? Esses efeitos. Mas se eu não colocar o efeito, eu não posso colocar o vídeo. Qual é o pior? É colocar o efeito ou ficar sem colocar os vídeos? Porque tem direitos autorais. O YouTube, a plataforma, tem direitos autorais. E aí como é que eu vou fazer? Tá bom? Compreenda, por favor. Deixe de ser hater. Aprenda a gostar dos vídeos. Pessoas que não gostam dos vídeos que eu faço, não tem problema, é só assistir outro vídeo. Mas se você tem desejo de saber as coisas à luz da palavra de Deus, o que é realmente correto, aí fique aqui, assista, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É porque tem muita gente, irmãos, que reclama de tudo. Então o Marco está felicitando aí, qual é a língua que Adão falava lá no céu? E isso aí ele está dando uma aula sobre isso. Vamos ver se ele está correto. Seria português? Seria o acadiano? Porque se você procurar dentro da ciência, vão dizer que o idioma mais antigo do mundo é o acadiano ou o sumeriano. Todas essas línguas faladas ali na região da Mesopotâmia. A minha Bíblia Sagrada diz que Deus fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Portanto, Adão já era o que a ciência chama de Homo sapiens. Adão nasceu falando. E ele falava em qual idioma? Ora, só há uma explicação para isso. O filho fala o idioma do pai. E o pai de Adão é o Senhor Deus, o nosso eterno Criador. Então o Marco Feliciano está falando que Adão falava a língua de Deus porque ele era filho de Deus, então o filho tem que falar a língua do pai. E lá no primeiro ele diz o seguinte, né, que Adão tinha que falar uma língua que Deus compreendesse. Aí eu já não entendo isso aí. Adão tem que falar uma língua que Deus compreendesse. Deus compreende todas as coisas. Se fosse por isso, uma pessoa que falasse japonês, Deus não ia entender, só ia entender só um tipo de linguagem só. Então, Adão tinha que falar uma língua que Deus compreendesse. E Adão tinha que falar a língua celestial. Vamos ver mais um pedaço do vídeo dele para a gente poder explanar sobre isso, porque é um pouco confuso. Vamos ver. E antes de Deus fazer Adão, Deus já havia feito outras criaturas. Deus fez os anjos. Os anjos foram feitos antes de nós. E os anjos são espíritos. Deus já se comunicava lá na eternidade com os anjos, porque são criaturas inteligentes. Mas a regra é, filhos falam o idioma dos seus pais. Quem é o pai de Adão? Quem é o pai dos anjos? É o eterno Criador. Os anjos se comunicam com Deus. Em que idioma? O idioma de Deus. É uma questão de lógica. E qual é o idioma que o homem vai falar no Éden? O homem vai falar no Éden a língua celestial. O homem vai falar no Éden a língua celestial. Então, quando Adão saiu do Éden, foi expulso do Éden, ele ainda falava a língua celestial ou ele aprendeu outra língua? É claro que dá para a gente compreender que se ele falava a língua celestial no Éden, lá no paraíso, quando ele foi expulso, ele não foi aprender outra língua que não tem que ensinar, né? Não tinha nem escola. Então ele falava a língua celestial ainda, a língua de Deus. Daí para frente todo mundo falava a língua de Deus no entendimento, né, do Marco Feliciano. E ainda tem outro aqui, o seguinte, que é o pastor Paulo Marcelo. Diz que a língua de Deus foi até o dia da Torre de Babel. Lá ele tirou a língua dele e colocou os outros idiomas. Veja aí. Qual era a língua que Deus conversava com Adão? Hebraico? Aramaico? Sírio-fenício? Inglês? Espanhol? Francês? Português? Não! Era a língua do céu. Porque antes de Babel só tinha um idioma na terra, a língua do céu. Mas em Babel Deus tirou a sua língua da terra. Porque lá no Éden Deus chegava para Adão, Urabacanta, Arabacando Debi Andarabahai. Aí Adão dizia, Nikidicando Darabandá, Kidiribiando Arabassuia. E Eva dizia, vou parar aqui porque dá vontade de sorrir às vezes. Meu irmão, Deus chegava para Adão, falava Urabacanda. Urabacanda, Lecatica, Topatô. Meus irmãos, é um negocinho. Como é que a pessoa sabe a língua que Deus falava com a... Meu irmão, é muita comunhão, é muita santidade numa pessoa só. Para saber qual era a língua que Deus falava lá no Éden com Adão. Urabacanda. E aí, o Paulo Marcelo aí, o pastor, diz a mesma coisa que o Marco Feliciano, né? Que
na terra existia uma língua só, que era a língua de Deus, a língua celestial, a mesma língua dos anjos, porque ninguém tinha aprendido outra língua, até chegar o dia da Torre de Babel. Para quem não conhece a história da Torre de Babel, depois você dá uma lida aí todinha, para não ficar grande o vídeo. É lá onde o Nimrod, né, que tal Nimrod, que é o mesmo Deus Baal, Deus Ra, Deus Sol. Nimrod fez uma torre para chegar até o céu, para quando viesse dilúvio não matasse mais ninguém. E Deus disse: eia, vamos lá, vamos confundir esse povo aí para que eles não construam essa torre. E aí Deus colocou lá, quando um pedia areia, o outro dava cimento. Quando um pedia cimento, o outro dava água. E ninguém se entendia mais. Então os grupos que falavam uma língua começaram a se reunir para cá e outros para lá e foram se dispersando. Cada grupo que se entendia para um lado. Então começou as línguas, né? Inglês, francês, italiano, espanhol, essas coisas tudo foram evoluindo daí. Mas será verdade que na Terra existia apenas a língua de Deus, como eles falam aí? Tudo bem. Mas Feliciano diz que Adão tinha que falar uma língua que Deus compreendia. Isso aí já é uma heresia terrível, porque Deus é limitado. Adão fala uma língua que eu entendo, porque se tu falar outra língua eu não vou entender. Ora, se Deus conhece os pensamentos do homem, todo o íntimo do homem, Davi falava, ainda que a palavra chega à minha boca, tu já conhece. Tu conhece todos os meus pensamentos, tu conhece onde o meu deitar e o meu levantar. E como é que Adão tinha que falar uma língua que Deus compreendesse, e Deus tinha que falar uma língua que Adão compreendesse. Deus é tão limitado assim que ele não pode falar a língua que ele quiser. Mas, irmão, na realidade, Deus, ele fez Adão e colocou no Adão uma linguagem. Ele não vai colocar no Adão uma linguagem do céu, onde todos, porque são mistérios, para o homem não ficar sabendo de tudo o que acontece. Então Deus coloca Adão ali e faz uma língua para ele. Ah, mas Adão tem que falar, ora, mas se foi Deus que deu a linguagem, como é que ele não vai entender? Ah, os anjos celestiais falam a língua de Deus. É claro que eles estão lá com Deus, é claro que tem que falar a linguagem lá do céu. Mas quando os anjos vêm na terra, é claro que eles vão falar a língua de cada local que eles vão. Se fosse por isso, quando os anjos viessem agora, né, porque se a linguagem de Deus foi tirada em Babel, quando os anjos viessem agora falar com a gente, ninguém ia entender. Mas Deus dá capacidade dos anjos, além de se transformarem em homens como nós, falar na língua de cada país, certo? Até aí deu para vocês entenderem. Se por acaso o Paulo Roberto estiver certo, que lá em Babel foi tirada a língua, né? E a língua de Deus foi tirada, então ninguém entende mais a língua de Deus. Mas vamos ler uma parte lá quando Deus está falando com Moisés. Vamos ler. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedras semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Agora você está vendo aí Deus falando com Moisés na língua que Moisés está entendendo. Porque se a linguagem de Deus foi tirada lá em Babel, Moisés já foi muito tempo depois de Babel. Então Moisés já estava falando outro tipo de língua. Mas Deus está falando com ele está entendendo. E Deus ainda escreve nas tábuas de acordo com o que Moisés entende e que o povo vai entender. Que eram os 10 mandamentos que ele estava escrevendo na tábua. Está dizendo que escrever de novo porque Moisés já tinha quebrado as 2 tábuas antes. É um texto mais à frente aí. Então Deus já está falando com Moisés na língua que Moisés entende. Porque Deus fala todos os idiomas. Porque tudo provém dele. Lá em Babel foi ele que deu a linguagem para todo mundo, ele que confundiu, ele que deu. Deus não é limitado para saber uma linguagem só. Tá entendendo? São pessoas que, em vez de explicar as coisas para os outros, fazem perturbar mais a cabeça. E a pessoa acredita nisso aí. Agora, onde foi que começou esse negócio de línguas estranhas, línguas celestiais, língua dos anjos? Onde foi que começou? Começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler e eu vou explicar para vocês. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que nós somos nascidos? Partos e medos, elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígida e Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Eu acho que muita gente já ouviu falar em pentecostal. Essa igreja pentecostal é o movimento pentecostal ou neopentecostal, já isso. Quando a igreja é pentecostal, ela acredita nos dons espirituais, na evidência de novas línguas, no batismo do Espírito Santo. Quando ela é neopentecostal, ela já acredita em negócio de prosperidade, essas coisas tudo. Os apóstolos estavam cumprindo os dias de Pentecostes. Não tem nada a ver com o negócio de movimento pentecostal. Pentecostes era uma festa dos judeus comemorando a colheita, que a colheita foi boa, que teve boa ventura, e aí eles faziam uma festa de Pentecostes. E aí já estava terminando a festa de Pentecostes, e os apóstolos estavam tudo ali, os discípulos de Jesus estavam tudo esperando a promessa que o Senhor tinha falado. Ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles estavam tudo lá. De repente veio um vento impetuoso, e aí cada um viu as línguas repartidas como língua de fogo sobre a cabeça de cada um. E eles começaram a falar em novas línguas, em línguas de acordo com o Espírito Santo desce para eles. Depois se juntou muita gente por causa daquele estrondo, E aí eles começaram a falar na língua de cada um que estava lá, falando do amor de Deus. Foi aí que começou o Evangelho a ser pregado. Daí é que começa o Novo Testamento. O Novo Testamento começa do Atos do Apóstolo 2, quando começa a pregar Jesus. Quando Jesus era vivo no Mateus, lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, ainda era Velho Testamento. O Novo Testamento é só depois que Jesus morre. Entenda isso. Eu já expliquei isso aqui no canal. Então, Pedro começou a falar para a multidão: meus irmãos, e começou a falar de Jesus Cristo. Aí começou Agora, só que muita gente, quando lê isso aí, diz assim: não, o batismo no Espírito Santo, você não pode falar em língua diferente ou língua dos anjos, não. Deus está dando um poder para a pessoa falar em outros idiomas, para quando você, vamos dizer, eu sou aqui do Brasil, e se eu for pregar lá no Japão, o Espírito Santo vai me dar a linguagem japonesa sem eu ter aprendido nada. E isso já aconteceu. Eu conheço pessoas que chegou na França para pregar e lá quando chegou estava falando francês sem entender nada. Isso aí eu vi o testemunho, tá bom? Agora, se você quiser acreditar, acredite. Então cada um estava falando na língua de cada um. Mas isso aí, se você acredita que é só a língua de outros países, cai por terra, porque também tem versículos que falam que Deus, a pessoa quando é selada também fala em línguas de mistério. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, se você acredita que é só falar em língua de outros países, já a Bíblia fala outra coisa. Diz que a pessoa que fala em línguas desconhecidas, a gente fala línguas estranhas porque é estranha. Língua desconhecida está falando apenas com Deus e está falando em mistérios. Em mistério. Daqui a pouco eu vou dizer como foi que eu fui selado no selo da promessa e você vai entender um pouco mais. Existe outro tipo de língua? Existe também a língua dos anjos, como Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Vamos ler. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu nada seria. Paulo está falando da excelência do amor, Ainda que eu falasse a língua dos homens
e a dos anjos, ou falasse qualquer idioma, ou fizesse tudo e não tivesse amor no meu coração, não valeria nada, eu nada seria. Você está entendendo? Então existe a língua dos homens e a língua dos anjos, que é a língua celestial, como o Marco Feliciano falou. Línguas estranhas, né, que é a língua desconhecida, que ele fala em mistério com Deus. Agora, como foi que isso aconteceu comigo? Se você não acredita que existe, aconteceu comigo. Que você creia, se quiser. Eu estava na igreja, era uma Santa Ceia. E eu estava sentado e eu olhei lá na frente e vi meu pai. Meu pai, na época, antes dele ser evangélico, ele era espírita, né? É daqueles que falavam com os espíritos. E eu sempre falava muito da Bíblia para ele. E graças ao Senhor Jesus Cristo, ele foi liberto disso. E ele já estava nessa época já com 10 anos na igreja. E ele sentado lá, e eu comecei a olhar para ele e fiquei admirado, assim. Meu Deus, o Senhor libertou meu pai agora é uma maravilha. Aí eu comecei. Meus irmãos, me segurei no banco e comecei a me tremer todo. E comecei a falar numa língua, para mim, no meu entendimento, era como se fosse uma língua assim, árabe. Eu não tenho como imitar, eu já tentei, mas não tem como imitar. E nem é bom estar imitando. Mas é bonito demais, e ali eu senti um prazer tão grande, eu senti uma alegria, eu chorei, mas foi tão bom, mas isso veio de repente, não é quando eu quero. Essa linguagem só vem em mim quando eu estou na igreja, ou então estou numa visita, ou então estou ouvindo um hino, na bastante comunhão. Se eu tiver com bastante comunhão, vem de uma vvez, não é como o Agenor Duque fez lá no Ratinho, né, com o pastor Tei. Quer ver eu falar aqui em língua com o irmão? E o outro fica ali, papipapô, e o outro pipipipapá. Não é desse jeito, meus irmãos. Pelo menos comigo. Estou falando da minha experiência. Eu, Jorge Biraci, não acredito no que eles estão fazendo aí. Mas cada um tem direito de fazer o que quer e acreditar no que quer. O que aconteceu comigo foi desse jeito. Agora, por que o Jorge Biraci, você sabe se isso é de Deus? Eu tiro, por exemplo, da minha esposa, quando ela foi selada. A gente foi outra Santa Ceia, nós pegamos um casal de irmãos que não tinham condição de ir, a gente foi em outra cidade, pegamos eles lá, trouxemos em casa, eles tomaram banho e foram, era um casal de idosos, e depois a gente foi, quando terminou a Santa Ceia, a gente foi deixar em casa. Na volta, a gente estava ouvindo o hino, louvando a Deus, de repente a minha esposa começou a falar e eu também. A gente estava conversando numa linguagem, só que eu não entendia e nem ela. E ela começou, foi o dia que ela foi selada. Ela começou. Quando cheguei na minha cidade, na entrada da cidade, cessou. Mas ela continuou. Quando nós chegamos em casa, ela continuou falando. Ela chegou, entrou no quarto, ela mandou eu me ajoelhar, eu me ajoelhei, ela se ajoelhou também. E ela colocava a mão na minha cabeça, falando em línguas, que eu não conheço. E ela colocava na mão na cabeça dela também, falando na linguagem. Eu fiquei com medo. E eu não abri minha boca para nada. Eu só disse assim, meu Deus, será que minha esposa vai ficar doida? Não deixa ela ficar louca não, meu Deus. Aí de repente ela olhou para mim e falou assim, como é que Deus vai me deixar louca? Tu acha que Deus vai me deixar louca? Eu tô aqui sentindo a presença de Deus. Baixa a tua cabeça e adora a Deus. Como é que ela leu meu pensamento, meus irmãos? Não foi a manifestação de Deus aí, porque só Deus lê pensamento. O inimigo não lê pensamento. Só Deus. O Senhor Jesus Cristo provou muitas vezes, né? Que conhecia os pensamentos dos outros. Está lá nos evangelhos. E conhecendo os pensamentos, disse. Então o inimigo não lê o pensamento. Por que eu sei disso? Depois eu vou provar para vocês, fazer outro vídeo sobre se o diabo lê pensamento ou não. Porque senão fica grande demais. E foi desse jeito que aconteceu. Eu achei uma maravilha. Eu disse, meu Deus, me perdoe por ter falado isso. Aí de repente, daqui a pouco, a gente orou e cessou. Quando Deus me visita é bom demais. Não? É muito bom. Acredite se quiser. Só sei que aconteceu comigo e ainda acontece. Tá bom? Deus abençoe a todos. Eu espero que vocês tenham entendido. Meus irmãos, eu peço oração a Deus. Porque cada dia que se passa, as coisas ficam mais ruins. As contas chegam. E eu peço oração sobre o meu caso, o meu processo lá, porque até agora nada. Até mudei agora de advogado. O primeiro advogado fez tudo errado. Em vez dele entrar com habilitação
dizendo esse outro agora. Para se habilitar no processo, ele foi para lá. E aí agora eu estou com outro que esse parece-me muito bom. E ele vai entrar com ação para ver se acaba com esse negócio aí e ver se a gente é ressarcido por alguma coisa. Dessa vez ele quer que a gente seja ressarcido, porque, meus irmãos, eu não participei de nenhuma audiência, nem por vídeo. Não me disseram nada, mandaram para mim só intimação, e aí bloquearam todas as minhas coisas, eu fiquei sem nada, o que tinha no meu banco foi embora, e eu estou sem receber nada esses dias tudinho. Faz dias que eu estou aperreado. Só Deus mesmo e os irmãos que estão me ajudando aí no Pix, né? Que é onde eu estou passando, mas não está bom não, meus irmãos, que eu moro em casa de aluguel. Né? Pago água e luz, internet, porque se não tiver internet, como é que eu vou fazer vídeo? E o outro canal lá, a Luz da Bíblia, eu vou ter que fechar ele, porque ele também tá bloqueado. Eu vou ter que fazer outro canal com outro nome, fazer com outro nome e colocar em outro e-mail. Vou colocar no e-mail da minha filha, porque se colocar nome de esposa também é a mesma coisa, tudo não pode. E a minha moto, que eu tentei ver se eu vendo, para ver se arrumo dinheiro para pagar as contas, tá em Renajude, não pode nem vender nem passar para o nome de ninguém. Tá bloqueado tudo. Então estou na misericórdia de Deus, esperando que Deus tire essa causa, porque o inimigo ele fica muito furioso quando a gente fala das coisas de Deus, muito furioso mesmo. E aí, meus irmãos, o que a gente pode fazer é só agradecer a Deus por tudo, por não ter deixado eu passar fome nem nada, né? É o que está escrito na palavra. Então, uma ora a Deus por mim, por caridade. Ora a Deus por mim, e aquele que puder adquirir os e-books também para ajudar, adquira. Tá bom? Também a Ludmila me ajuda muito, é a única que me ajuda muito ainda. E outra coisa também, se você é daqueles que não gosta de curso, fique na sua, porque eu não ia colocar aqui um curso para enganar ninguém. Esses cursos que são vendidos, né, a Ludmila, ela dá uns cursos, uns vídeos gratuitos para explicar como é que é. Aí se você se interessar em comprar o curso dela, você vai e compra o curso. Tá bom? E esses cursos são maravilhosos. Ensina para quem quer aprender. Para quem quer aprender. Agora a pessoa que só assiste e não quer aprender, não vai aprender. Eu assisti os cursos e é muito bom. Só que se eu for fazer o que está no curso, eu não faço vídeo. Aí como é que eu vou fazer? Eu quis parar o canal e ninguém deixa eu parar o canal. O pessoal diz, não faz isso, não faz isso, faz isso. Então, a brecha que Deus abriu para mim, para poder falar das coisas de Deus. Essa brecha que Deus me deu de evangelizar através desses vídeos, à luz da palavra de Deus. Se eu estivesse aqui enganando alguém, a minha mão é suada, né, meu irmão? Ó, minha mão todo tempo suada, minha mão e os pés. Se eu estivesse aqui enganando, vendendo oração, vendendo a palavra de Deus e pedindo dízimo, e dizendo, você manda 500 conto que eu vou fazer uma oração por você. Manda teu nome, manda 1000 conto e teu nome que eu vou fazer um propósito. Se eu estivesse fazendo, talvez o vídeo tivesse, né, muita visualização e talvez eu tivesse até rico. Se eu quisesse ficar rico, meu irmão, eu ia ser pastor. Já me convidaram várias vezes. Eu não vou. Eu espero na preparação de Deus. Quem mandar, que Deus tocar no coração, que mandar me ajudar, eu espero na preparação dele. Aquele que não quiser, ora a Deus por mim. Já está de bom grado. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Galera, interessante, se você gostou do vídeo, dá uma clicada aqui e confira mais conteúdos aqui do canal. Fiquem todos com Deus. Valeu!